Está chegando finalmente os nossos 30 anos de Narcel. Começa uma programação incrível para vocês. Então, como vai funcionar? Serão 30 anos e 30 dias de conteúdos diferentes para vocês, com lives e a IGTV. Todo dia vai ter uma coisa diferente, com convidados super especiais, temas super legais, tanto para você que é dono de um negócio gastronômico, quanto para dona de casa que ama cozinhar, que ama utensílios de cozinha. Espero que vocês fiquem coladinhos aqui com a gente e aproveitem muito todos esses 30 momentos com o Narcel. Um abraço! Programa SINAP no ar, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Hoje recebendo a doutora Cristiane Lopes, procuradora do Ministério Público do Trabalho, e temos aqui como mediador o doutor Marcelo Giovanni Maia, nessa conversa muito boa, nessa entrevista, ok? Vou passar então de novo a palavra ao doutor Marcelo para um novo questionamento aí, doutor. Fique à vontade. Doutor Cristiane, de forma bem simples, a legislação brasileira, pelo menos nas questões de direitos humanos, e quais somos signatários, inclusive, de algumas convenções da OIT, o trabalhador migrante, o imigrante, independente da terminologia, da semântica, que a legislação na questão dos direitos humanos permite ou pela condição de vida dele? Essa pergunta ela expõe uma realidade muito dura para a imigração. Na verdade, parte da corrente migratória humanitária que o Brasil está recebendo, né, e parte dos refugiados que o Brasil está recebendo, estão vindo para cá por conta de que os países preferenciais, que são basicamente aqueles que têm economia pujante e moeda valorizada, estão na Europa e na América do Norte, né? Os migrantes estão vindo para cá não porque eles prefiram o Brasil para trabalhar, mas por razões tão contundentes como o fato de que aqui eles correm um risco muito menor de serem presos, como eles estão sendo na Europa e nos Estados Unidos. A nossa legislação, ela segue os tratados de direitos humanos. Inclusive, eu queria fazer um pequeno parênteses. Vocês sabiam que a nossa legislação, a Lei de Migrações, ela tem um número muito engraçado. É número 13445 de 2017. Se vocês forem ver, ela é o único diploma normativo que reconhece direitos humanos após a situação que o Brasil entrou depois do impeachment da presidenta Dilma. E o número dela mostra o único assunto em que nós tivemos o acordo entre quem naquela época ainda polarizava, né, a nossa política, que era o 13 do PT e o 45 do PSDB. Então a lei se chama 13445 de 2017. Depois daquilo, gente, nada mais aconteceu no Brasil para a promoção de direitos humanos. Então essa lei é um marco, porque ela pelo menos não criminaliza a imigração como os outros países estão fazendo hoje. O que eu quero dizer com isso? No Brasil não temos mais a previsão da prisão administrativa do migrante em situação irregular. E com muita dor no coração, gente, eu queria lembrar a vocês e a quem nos está escutando agora, que aproximadamente 18 mil brasileiros estão presos nos Estados Unidos hoje por terem se atrevido a cruzar a fronteira tentando burlar os controles existentes. Isso é tão doloroso porque vocês, não sei se vocês sabem, embora isso seja grosseiramente lesivo aos direitos humanos, não sai muito na mídia. Mas as famílias que tentam passar a fronteira dos Estados Unidos, elas não são apenas presas. Os pais, as mães e seus filhos são separados.
os filhos de 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ano são separados dos seus pais quando eles são capturados na fronteira e vão parar em prisões para crianças, ficando até 60 dias, sem saber o que aconteceu, o que vai ser do seu futuro, enquanto tramitam o processo que vai redundar na deportação daquele que tentou migrar e foi pego na fronteira. Isso é de uma crueldade, nós temos relatos de crianças que tentam se suicidar enquanto estão presas. Crianças tentam se suicidar enquanto estão presas. Nós temos relatos, nós sabemos, sabe como é que funciona? Quando você é capturado na fronteira lá nos Estados Unidos, primeira coisa, a prisão de crianças fica em Chicago. Os brasileiros geralmente tentam entrar pela fronteira do México. Logo, até o brasileirinho ser colocado na prisão que lhe corresponderá enquanto seu pai não é deportado, sua mãe não é deportada, o brasileirinho vai ter que ficar em algum lugar até ser transportado para a prisão em Chicago. E geralmente, nossos brasileirinhos ficam em casas de voluntários texanos que se aliam ao combate à imigração proposto pelo governo Trump. Os relatos são dos mais variados. Essas pessoas recebem para ficar com os nossos brasileirinhos, que estão separados de seus pais e de suas mães. Mas não necessariamente elas dão comida ou elas permitem que os brasileirinhos tomem banho até serem colocados num avião e levados à sua prisão. Gente, minha voz embarga quando eu falo isso. Isso está acontecendo hoje. Isso explica, em parte, por que os haitianos, os venezuelanos e alguns outros migrantes, eventualmente do Senegal, estão se arriscando a cruzar nossas fronteiras. Porque, pelo menos, isso não acontece ainda no Brasil. Mas se nós continuarmos vassalando a política norte-americana de direitos humanos, quem sabe isso não venha a ser uma realidade no futuro. Espero que não, porque a nossa política não está caminhando para isso. Mas essa, infelizmente, doutor Marcelo, doutor Vitor, é uma das razões que explica. O entendimento a respeito dos direitos humanos e do direito da imigração nos Estados Unidos e na Europa deixou de avançar, né? A gente está evoluindo em matéria de direitos humanos de uma maneira globalizada. E na imigração com detalhes demasiadamente cruéis, né? É isso que está acontecendo lá fora, gente. E é por isso que tem gente vindo para cá. Como eu falei no primeiro bloco, né, doutora? Às vezes a evolução necessariamente não é evolução para melhor, né? A evolução pode ser para pior. E o direito, às vezes, acompanha uma situação dessa, né? Porque, veja bem, é terrível esse relato que nós temos conhecimento acontecendo nos Estados Unidos, mas não deixa de ser uma matéria de lei. Eles não estão fazendo, né? Então, baixou-se lá uma legislação, uma portaria, regulamentou essa atividade de famílias texanas receberem os brasileirinhos e tratá-los ou maltratá-los a bel prazer, mas isso está regulamentado, né? Mesmo porque tem que ter uma regulamentação, porque, como a senhora está relatando, eles têm pagamento e tudo tem que estar regulamentado, senão como é que pode ter o pagamento saindo dos cofres do governo para essas famílias e tudo mais? Então, veja, é uma regulamentação. É para o bem, é boa? Para o lado americano pode ser, para nós é terrível essa notícia. E ainda levar essas crianças lá, pega o avião e leva em Chicago, né? Isso aí já fica nos lembrando os campos de concentração alemães, né? Auschwitz e tudo mais, que se assemelham muito a esse relato. E veja que coisa, né? Todo mundo sabendo essa situação e mesmo assim as pessoas insistem, né, em pular a fronteira mexicana, entrar de qualquer jeito, contratando os coiotes, pagando absurdo dinheiro. Muitas morrem, nós não ficamos nem sabendo, ou são mortas, ninguém fica sabendo. Situação terrível mesmo. Um bom relato. Doutor Marcelo, nós estamos finalizando já a nossa entrevista, já vamos para as considerações finais. Eu
Eu já quero deixar um agradecimento muito grande à doutora Cristiane Lopes, que se dispôs a participar, doar um pouco do seu tempo e do seu conhecimento. Então, doutor Marcelo, já encaminho aí para as considerações finais e, ao final, doutora Cristiane também, para as suas considerações finais. Doutor Marcelo, por favor. Então vamos lá. Doutora, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta 3 em 1. A força de trabalho que migram para os países que escolhem para tentar uma questão mais digna de vida, que em seus países, segundo os dados da ONU e da OIT, as pessoas que fazem isso têm entre 25 e 60 anos em média. Entre 25 e 60 anos, as pessoas que saem de seus países. É razoável concluir que as pessoas estão perdendo a sua origem, a sua tradição. E segundo, o país do qual elas saem perdem uma força de trabalho no auge dos 25 e 60. Isso pode ter consequências futuras. E a OIT, sendo que 100 milhões são homens. Tem uma questão de fundo no bojo aí de discriminação do trabalho da mulher, a segunda pergunta. E a terceira é a seguinte, doutora. A pandemia, doutora, nós tivemos medida provisória 905, 926, 927, 936 e agora nós tivemos o Decreto-Lei 14.000 de 2020 que meio que modulou, fez um ajuste fino da medida provisória. A senhora entende que isso aí foi um dificultador a mais para essa força de trabalho? Os trabalhadores estão numa condição mais vulnerável com toda essa condição da pandemia? Queria que a senhora nos ajudasse nesse aspecto, doutor. A pandemia, ela vem agravando todos os problemas que o Brasil já tinha, né? Nós estávamos em franco retrocesso em matéria de direitos sociais, né? Lembrando aqui que nós tivemos uma reforma trabalhista cujo objetivo foi caçar direitos dos trabalhadores de maneira a favorecer um suposto melhor ambiente de negócios para o país. Um remédio totalmente inadequado, porque todos nós sabemos que o que favorece ambiente de negócios é pujança econômica. E nós não estamos em situação de pujança econômica. Ao contrário, a partir de 2013, aproximadamente, os nossos índices econômicos começaram a retroceder e não há nenhum sinal de que eles avancem. O primeiro engodo que foi transmitido à população é de que uma reforma trabalhista atuaria nesse sentido. Todos os dados demonstraram o contrário. O índice de desemprego aumentou. E agora, com a pandemia, como é evidente, o índice de desemprego aumentou mais e aumentará ainda, mesmo quando termine a pandemia, por conta dos reflexos atrasados, né, da falta de produção. Essa falta de produção atinge em cheio e primariamente os migrantes, porque eles são os últimos que estavam se incorporando e já estavam se incorporando em posições precárias no mercado de trabalho. Vejam que a catástrofe não está vindo sozinha. Nós temos problemas climáticos acontecendo, né, principalmente no sul do Brasil, com a seca, é uma coisa que não dá para contestar, e que muitos dizem que está diretamente associado com as queimadas descontroladas na Amazônia. Nós temos seca, nós temos doença, nós temos a impossibilidade do exercício da atividade econômica por conta dessa questão sanitária, que é necessária, porque senão nós vamos perder mais vidas do que já estamos perdendo. E nós temos degringolação total de todo o sistema de proteção social, seja no trabalho, seja na saúde, né? A saúde já vinha sofrendo com os cortes da emenda do fim do mundo, né? E agora o socorro à saúde fez com que, basicamente, o Brasil tenha quase que desistido de tentar fazer uma política de contenção da pandemia, porque já estava fragilizado a ponto de se achar, como sempre, o vira-lata que não vai conseguir chegar a tempo. Os migrantes foram demasiadamente impactados por isso, como eu disse no começo, porque eles já estavam em posições precárias. Com tudo isso, gente, a desgraça pouca é bobagem, porque nós estamos numa uberização, um processo de uberização acelerado da economia, que hoje em dia, sindicato dos advogados já sabe muito bem que está acontecendo até com os advogados. Né? Nós temos médicos uberizados. Com a pandemia, a tendência é que isso se acelere. Advogados uberizados, médicos uberizados, sem falar nos entregadores, né? Os entregadores. Os trabalhadores por aplicativo não têm nenhuma proteção social.
E o Ministério Público do Trabalho tem buscado, no mínimo, que as suas empregadoras, que são as plataformas digitais, adotem posições para proteger esses trabalhadores. Isso não está acontecendo, porque todo o trabalho está sendo submetido a uma lógica de desproteção. Então, você veja, o imigrante que já estava nessas posições precárias foi o primeiro a perder o emprego. E vejam, imigrante que não tem contribuição suficiente não consegue acessar o seguro-desemprego e também não consegue acessar o benefício emergencial, porque os cadastros registram que o migrante estava empregado. Então, nós temos milhares de imigrantes, pessoal, que não conseguem acessar nem seguro-desemprego, nem benefício emergencial, nem o auxílio emergencial, né, que foi prudentemente estabelecido pelo Congresso no início da pandemia. E nós temos uma rede, né, o Ministério Público do Trabalho acompanha as redes de assistência aos migrantes, e a situação é de fome, é de privação alimentar, é de privação de teto, porque as pessoas, como não trabalham, não têm como pagar os aluguéis dos quartos, das pensões, das espeluncas em que eles conseguiam antes se alojar. Então, a situação é calamitosa para os migrantes. Eles já tinham a dificuldade de acesso aos benefícios públicos e agora, embora essa legislação que foi aprovada, né, dos benefícios emergenciais seja protetiva e os migrantes, em tese, façam jus a ela, problemas documentais dificultam o acesso imediato. E quando a gente precisa comer, o acesso tem que ser imediato. Senão, a gente morre de fome. Então, a situação é calamitosa e os migrantes são os primeiros a serem atingidos. Por isso, pessoal, se tem alguma coisa que a gente possa fazer agora é olhem para os migrantes que vocês conhecem, ajudem, se possível, perguntem se eles precisam de cesta básica, porque nós estamos nesse patamar, pessoal. Né? A luta pelo direito está no seu comecinho. Se der para vocês darem uma cesta básica, né, para perguntarem, porque sempre tem um imigrante perto, sei lá, que trabalha na venda, na quitanda, ou que trabalhava, que continuou a trabalhar, ou que vocês tenham contato. É o momento de fazer esse tipo de ação. Depois a gente corre para buscar os direitos perdidos, mas agora é evitar que as pessoas pereçam. Ok. Doutora Cristiane, muito obrigado pela sua participação, fico muito feliz de ter participado. O convite já fica para um novo bate-papo, um novo assunto. O programa Sinap no Ar se sente muito feliz com a sua presença. Doutor Marcelo, muito obrigado pela indicação, muito própria, muito interessante o assunto. Nosso tempo, infelizmente, limitado na nossa mídia, né? Eu agradeço realmente a presença de vocês dois, tá? Sinap no Ar, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Vamos em frente.